Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar do livro que, de alguma forma, vira e mexe, parece que ele volta para mim. Com alguma frase que eu lembro de ter lido, com alguma ideia que foi me apresentado no livro e que pouca gente leu. E todos os vídeos no YouTube que eu vi à época, quando eu li sobre esse livrinho, todos eles falavam algo muito semelhante. Olha, não é um livro para todo mundo. Veja, é uma narrativa estranha. Percebam, é um livro de um parágrafo apenas. É um livro complicado. Não tiro a razão de ninguém. Tudo isso é verdadeiro. Mas o intuito desse canal, e desses vídeos que eu tenho gravado, não é recomendar leituras no sentido de valorização qualitativa das obras que eu tenho comentado, se elas são válidas, valem a pena lê-las, se não são válidas, se são livros para serem deixados de lado. Meu objetivo é sempre encontrar um pontinho em que eu consiga discutir alguma coisa, como eu posso colocar? O meu objetivo principal, na verdade, é colocar o que eu penso aqui em palavras. E espero que vocês escutem e entendam. E este livro, ele tem todas essas características que comentei com vocês, mas ele tem um grande defeito. Ele tem poucos leitores, de um autor que ganhou muitos prêmios durante toda a sua vida. E este livro, como vocês já bem sabem, não é nenhum spoiler, é O Náufrago, do Thomas Bernhard. Vamos lá, quero ir direto ao ponto, como sempre faço aqui. Esse livro eu vou tentar analisar algumas questões e talvez seja a primeira vez em que eu não busque respostas assim para mim, dessas questões que eu vou colocar aqui. Mas eu quero trazer algumas leituras que fiz desse livro. O enredo é bastante simples. O personagem narrador, o protagonista narrador, sem nome, ele nos conta que recebeu um telegrama e nesse telegrama um dos seus amigos que havia estudado com ele há mais de 20 anos, atrás, piano, havia estudado piano com ele, e você já descobre logo no comecinho que esse amigo se matou. E ele, está indo para a Áustria, esse narrador personagem, visitar a família do amigo, dar as suas condolências, mas o livro começa com esse narrador personagem já entrando numa pousada, onde ele já era acostumado a se hospedar quando visitava esse amigo, e pensando e ruminando sobre o passado com esse amigo e tentando compreender as razões que levaram esse amigo a cometer tal ato contra a própria vida. E aí nós conhecemos imediatamente na obra que esses dois amigos, o narrador personagem e o outro amigo, agora morto, o Wertheimer, eles se conheceram numa escola de piano e na Áustria, em Salzburg, se eu não me engano, e lá eles tiveram contato com Glenn Gould, um exímio, considerado gênio do piano, um personagem baseado numa pessoa real, mas que pra gente aqui não tem a menor diferença a biografia do Glenn Gould. E o que o Thomas tenta fazer, diante dessa narrativa simples, onde esse protagonista narrador, ele rememora as relações deles três, do morto, do Glenn Gould e dele próprio, no passado, na escola de música e depois. O que aconteceu na escola de música e depois. O livro é uma ruminação desse passado. Para vocês terem ideia, o livro tem mais ou menos ali suas 130, 140 páginas e todo o enredo se passa do personagem chegando à pousada, com quase tudo ali dentro da cabeça dele. E é um livro que tem um parágrafo apenas, ou dois, uma pontuação simples, normal, mas é um livro direto. E o que acontece? Num dia, dentro da história, num determinado momento, os amigos se encontram na casa do Glenn Gould e ele vai apresentar a eles, o Glenn Gould vai apresentá-los a umas músicas que ele fez, algumas composições que ele fez de Bach, as suas leituras de Bach, com aquele compositor clássico. E essas músicas, elas existem, estão aí para vocês escutarem nos seus aplicativos de música. Elas são chamadas de a coletânea dessas composições, de releituras, de composições Goldberg, se não me engano. Eu sou sincero, não sei nada de música, mas o que não me interessa aqui
nem é pensar que esse livro pode ter sido uma forma de analisar música. Não, você percebe que não tem nada disso. Não é mais ou menos como o Fausto do Thomas Mann, né, que existe toda uma teoria literária por trás da narrativa. Aqui não. O que nós temos de antemão é toda a narrativa, essa fluidez, essa ruminação, a forma da composição narrativa desse livro é estilo uma música. Há uma musicalidade aqui, que talvez pela tradução tenha se perdido, mas não vem ao caso. O importante é que a forma que o narrador-personagem ele pensa e descreve as ações que acontecem, né, que ele viu e descreve toda essa história, elas são feitas com muitas frases, muitas expressões que retornam o tempo todo, como se fosse uma música que durasse, entre 1000 aspas aí, 140 páginas. Então há aqui uma evidente tentativa do Thomas Bernhard de escrever um livrinho que fosse também uma música. E não uma música de gênio, mas uma música, ou melhor dizendo, uma literatura de gênio. O Thomas Bernhard, tudo que eu li dele até agora, é genial. É genial. Ele tem um estilo próprio, uma forma própria de pensar o mundo, que daqui a pouco eu quero chegar nisso. E toda essa estrutura, ela está aqui, presente. Mas, voltando à história. O Glenn Gould convida os amigos, né, o Wertheimer e o narrador-personagem para sua casa, apresenta as variações Goldberg, e quando os amigos escutam o que ele está tocando, logo nos primeiros acordes, eles já chegaram à conclusão. Eles não são nada perto do Glenn Gould. Nada. Ele é considerado um gênio excepcional. Ele está acima de todos. Para o narrador-personagem, quando ele percebe aquilo, ele fala, o que eu vou fazer agora? Eles sabem que eles são excelentes artistas da música, excelentes pianistas, mas o que o Glenn apresentou para ele foi uma morte anunciada, vamos dizer assim. Então nós temos o nosso primeiro problema. A morte do Wertheimer aqui, ela se dá um tempo depois da morte natural do Glenn Gould, que morre aos 51 anos. O Wertheimer se mata depois. E o nosso narrador-personagem vai buscar as relações da genialidade do Glenn Gould, da perfeição desse personagem, com a morte, né? O suicídio do Wertheimer, certo? Bom, o que nós temos que entender aqui de antemão? Que nós temos um primeiro problema, né? A perfeição de uma pessoa, ela pode colocar outras pessoas numa sombra, certo? E o que significa estar numa sombra? É, de alguma forma, estar colocado ou ser inserido num espaço ausente de iluminação natural. Porque o Glenn Gould, ele é o próprio sol que lança sua luz sobre o mundo, a sua genialidade musical, certo? E o Wertheimer e o nosso narrador-personagem percebem que eles dois jamais poderiam fazer frente àquela grandiosidade ali. Segundo problema, o Bernhard, o nosso autor, ele sempre coloca os seus personagens, em todos os livros que eu li até agora, num mundo extremamente desgraçado. É como se, depois do nazismo, depois da anexação da Áustria pelos nazistas, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois da extinção, entre aspas, do nazismo, da morte do Hitler, da Alemanha ter sido invadida e tudo que nós já sabemos, a Áustria ainda fosse uma terra perdida. Uma terra ou um país, um território que jamais poderia se recuperar daquele trauma nazista, não por ter sido invadido, mas porque aqueles elementos nazistas ainda continuam ali. Porque todos os homens e mulheres que passaram por essa anexação nazista, não é que eles assimilaram o nazismo, eles tinham vontade desse nazismo. O nazismo demonstrou a verdadeira natureza desses homens e mulheres austríacos. Então é uma terra decaída. É uma terra, como disse em outro vídeo, doente. Então, Wertheimer, Glenn Gould, que não é austríaco, é um canadense, e o nosso narrador-personagem, todos eles são pessoas que não têm, com exceção do Glenn Gould, que não tem, os dois, não têm a menor chance. São pessoas invejosas, mesquinhas, seres humanos que querem não fazer o mal ao outro,
mas que ao fazer o mal a si mesmo, acabam atingindo outras pessoas. Pessoas que estão próximas, pessoas que amam esses personagens, né? Essas figuras. Então, uma das características aqui é que num determinado momento, o Glenn Gould, ele vai virar para o Wertheimer e vai falar: você é um perdedor. Você é um náufrago. Você é um homem sem saída. E, de alguma forma, ao proferir essas palavras, o Wertheimer, ele não discorda, mas aquelas palavras, elas colocam em claro o que era o segredo da individualidade do Wertheimer. A exposição de uma intimidade mesquinha desse personagem mata-o de uma só vez. É a liquidação completa desse personagem. E quando o Glenn chama o seu amigo de náufrago e faz assim, dando risada, né? Esse cara é um náufrago, é um sem saída. Amigos, né? Comentando assim numa mesa de bar, ele não faz para machucá-lo, ele apenas fala uma constatação óbvia, né? Naquele contexto. O personagem narrador, ele percebe, falou: como eu não tinha percebido isso, isso é fantástico. É verdade, o Wertheimer é um náufrago, ele é um homem sem saída. E nesse sentido, um náufrago aqui é aquela pessoa que, quando está caindo em depressão, ela tenta se agarrar a tudo para não cair. Só que o tudo que ela se agarra são as outras pessoas. A queda de si, leva consigo os outros que estão próximos. Então o náufrago, ele é como uma areia movediça, que vai sugando todo mundo. O Glenn Gould está fazendo essa constatação, falou: olha, você, Sr. Wertheimer, você é um náufrago, um homem sem saída que está sugando a todos. E quando o Glenn Gould fala isso, e tempos depois que o nosso narrador personagem está repensando essas questões todas, ele chega numa conclusão, quando ele lembra da irmã do Wertheimer, que era uma irmã que não se casou, demorou a se casar, uma irmã que fazia tudo por ele, e o Wertheimer destruía a vida dessa irmã. Ele era um cara estranhíssimo com ela, ele fazia mal a ela o tempo todo. E quando a irmã decide se casar e vai embora para a Suíça, o Wertheimer, quando descobre quando a notícia chega da morte natural do Glenn Gould, o Wertheimer decide, tempos depois, como eu já disse, ir para a Suíça e se mata na frente da casa da irmã. Presta atenção nesses personagens. Presta atenção nessa história. É um mundo sem solução. É um mundo sem possibilidade alguma de redenção. Não há natureza divina em nenhum espaço. Não há possibilidade de uma reconstrução desse mundo pela arte. E interessante, logo no começo do livro, o nosso narrador personagem fala: eu me tornei um pianista para humilhar a minha família, porque quando eu contei para os meus pais que eu iria para a Áustria para estudar no Mozarteum, se eu não me engano, né, a escola de música, quando eu fui, eles se sentiram humilhados, ultrajados, e ele sentiu prazer em colocar a família dele naquele lugar. A troco do quê? Nada. Então a música não era para edificar o próprio espírito, a música era uma forma de humilhação. E nós pensarmos nesse triângulo de amizades, o gênio e os dois, os invejosos, os dois outros, o gênio, se isola no mundo, porque o objetivo do gênio, ele fala várias vezes do Glenn Gould, é a autodisciplina, mas ele odiava o público, ele odiava as pessoas que o ouviam. E ele tinha um sonho, que era impossível de ser realizado, que era tornar-se o próprio piano. A vontade do Glenn Gould não era atingir uma perfeição humana, mas mesclar a si mesmo ao piano. A despersonalização completa, a desumanização completa. Uma experiência que só é possível num estado, não austríaco, mas no mundo pós-nazista, pós-Auschwitz, pós-extermínio dos judeus e de todos os outros grupos menores que estavam ali. Porque a partir do momento em que o século XX ele permitiu que, por meio de ações humanas, um outro ser humano fosse colocado numa situação de liquidação, de desumanização, de não percepção da sua humanidade, o indivíduo que nasce nesse solo maculado, ele é incapaz de ser um indivíduo completo. Então o que nós temos aqui, nesse triângulo, é a representação de uma figura geométrica que é quase perfeita. Em que sentido? É a representação de uma humanidade que não tem mais saída. Assim como o Wertheimer é um náufrago,
o Glenn Gould também o é. Quando ele reconhece o Wertheimer como náufrago, um homem sem saída, o Glenn Gould, ao tentar se mesclar ao piano, se isolar, ele pega de herança uma casa na floresta e fica por lá, ele odeia tudo e a todos. Assim como os outros dois personagens, quando ele faz isso, ele é o náufrago de si mesmo. Ele desiste do mundo, porque não há nada para lutar nesse mundo. Então, aqui, o Thomas Bernhard, ele coloca para nós o mundo em que não há mais possibilidades de se reencontrar. Não há mais formas de ter nesse mundo a verdadeira arte, se é que isso é possível. A arte que edifica, a arte que purifica, a arte contemplativa. O personagem narrador, ele não comete o mesmo ato do Wertheimer, porque logo que ele escuta o Glenn Gould, ele fala, eu posso ser excelente. Como eu jamais serei isso, eu vou me dedicar à filosofia do espírito, ao conhecimento do espírito. Então ele vira um homem de contemplação. Nós temos um gênio, um ressentido, Wertheimer, e um homem de contemplação. A tríade perfeita do pós-nazismo na Áustria. E por quê? Mesmo que dois não sejam austríacos, e um sim, por que eles seriam a tríade perfeita? Porque o Glenn Gould, como já disse para vocês, fica evidente aqui para mim que ele, ao ser considerado genial, ele já não pode ser colocado como um igual. Ele está, de alguma forma, acima. Esse arquétipo da genialidade, ele é inalcançável para muitos. Então, ele é um ser que, pela sua própria condição de autodisciplina, estudo, etc., ele se isola porque ele quer, mas ele também é isolado. A excepcionalidade, vamos colocar assim, também é uma forma de fugir. É aqui que eu quero chegar. Esses três personagens, eles estão aqui como uma tríade perfeita porque todos eles estão tentando escapar. São homens sem saída. Não só o Wertheimer. O Wertheimer encontra na morte. O Glenn Gould encontra em desaparecer do público, sabendo que ele é um gênio. Ele vai pro meio da floresta, vira um ermitão maluquinho. E o nosso narrador personagem, ele é o cara que rumina. Ele é um homem de contemplação, que poderíamos traduzir aqui como um cara que não vive a vida não contemplativa, a vida do trabalho, a vida que deve ser vivida na troca de experiências, nas relações com outras pessoas, uma vida social saudável. Então veja, essa obra do Bernhard, ela é genial porque, de alguma forma, nós temos a construção do que eu poderia chamar aqui, me desculpem os sociólogos, a construção do que é o século XX pós-nazismo. De pessoas que estão em sociedade, mas elas não estão, de forma alguma, conectadas. E não porque há uma impossibilidade dessa conexão, né? Porque o mundo é cruel, blá blá blá. Não, porque elas odeiam o mundo. Elas odeiam as pessoas. Elas odeiam a si mesmas. Não há nada de fruição nesse mundo. O mundo que passa pelo evento Hitler, vamos colocar assim, ele não merece mais ser contemplado. O mundo que passa pelo evento nazismo, ele não merece mais ser considerado edificante, um lugar que é possível construir. E aí, nós temos que pensar no contexto europeu de Áustria, né, e tudo mais. E dessas pessoas que estavam ali, não no contexto do nazismo, mas que nasceram num contexto posterior e fala, como que eu posso ser capaz de viver no mundo que fez isso tudo, entendem? Então, nesse sentido, não há nada mais interessante dessa obra do que perceber que o que há do pós-nazismo não é a esperança, mas um ódio completo, um ódio contra tudo e contra todos. Quando o Glenn Gould mostrou sua genialidade, o que aconteceu com Wertheimer não era tão novidade, porque mais cedo ou mais tarde ele teria ódio de alguma coisa. E esse ódio do outro se voltava para si o tempo todo e para a irmã, claro. Eu estou tentando achar aqui um trecho em que o Wertheimer, né, o narrador personagem está falando sobre Wertheimer, e vamos lá, na página 39. Ninguém lançou sobre os próprios parentes uma luz tão terrível como Wertheimer. É Wertheimer, vocês me entenderam. Um retrato devastador. Odiava o pai, a mãe e a irmã, culpando-os por sua própria infelicidade.
O narrador personagem começa o livro falando a mesma coisa dos próprios pais. Lembra que eu disse para vocês? Acusava-os, volto pro texto, sem parar pelo fato de ele ter que existir. Por que eu estou aqui? Isso é culpa de vocês. É como se, desculpa a digressão, é como se o monstro de Frankenstein estivesse aqui, fosse o Wertheimer. Ele odeia o próprio criador e quer vingança. Acusava-o sem parar pelo fato de ele ter que existir, de o terem jogado numa ponta da pavorosa máquina da existência. Máquina da existência. Para que ele saísse destruído por inteiro na outra ponta. Não adianta reagir, vivia dizendo. A criança é jogada nessa máquina da existência pela mãe e o pai mantém a vida toda a máquina em funcionamento, despedaçando coerentemente o filho. Coerentemente. Ou seja, é uma máquina que funciona muito bem. Os pais sabem muito bem que em seus filhos dão continuidade à desgraça que eles próprios são. Agem com crueldade ao fazer... Cadê? Os filhos e lançá-los na máquina da existência. Eu fui repetindo máquina aqui várias vezes. Então percebam as redundâncias necessárias que o Thomas Bernhard usa para transformar esse texto num monólogo extremamente, eu quero falar claustrofóbico, mas que nos deixa apavorados, nos torna seres ansiosos, porque é um livro que não te deixa pensar, não te deixa refletir, não te deixa respirar. Ele te cansa, mas num bom sentido. Olha esse final. Os filhos e lançá-los na máquina da existência, disse ele, pensei, contemplando o salão. Vi Wertheimer pela primeira vez na Nussdorfstrasse, em frente ao mercado. Esperavam que ele viesse a ser comerciante como o pai, mas no fundo tão pouco se tornou o que ele próprio queria, músico. Em vez disso, foi destruído pelas chamadas ciências do espírito, segundo suas palavras. Fugimos de uma coisa para a outra e nos destruímos, disse. Continuamos sempre fugindo, até acabarmos, disse. O gosto pelos cemitérios, como eu pensei. Dias inteiros passados nos cemitérios em Dublin e em Neustadt, à beira da floresta, pensei. A ânsia eterna de querer sempre estar sozinho, pensei, que também sinto. Vamos lá. Um pensamento final aqui. Naufragar não é apenas afundar. Naufragar é ir aos poucos desaparecendo, certo? Naufragar é, de pouquinho em pouquinho, você ser engolido pelas águas. Aqui, as águas da existência. O náufrago, ou o homem sem saída, como Glenn Gould coloca, é aquele sujeito que, como eu disse, não conseguindo afogar-se sozinho, puxando tudo, tentando se agarrar a alguma coisa, ele acaba puxando os familiares e a humanidade. E mais, o náufrago, ele é o sujeito que reconhece a sua mediocridade, mas não a aceita. Ele sabe que ele é um ser falho, que ele é um ser que não é completo, mas isso, ao invés de deixá-lo resiliente, o transforma numa máquina de ódio contra si e contra o mundo. O Thomas Bernhard, ele está fazendo aqui, não é uma literatura da desgraça, que poderia ser colocado assim, mas ele está fazendo aqui a literatura, pelo menos aqui no Náufrago e na Extinção também, isso fica muito evidente, ele está fazendo aqui uma análise, ou melhor dizendo, uma interpretação desse mundo pós-nazista, em que é impossível não odiar, em que é impossível não naufragar. Estamos todos sem saída, todos sem exceção. E o que seria a saída para alguns? A genialidade da música, a arte, a religião, a filosofia, mas no fundo nós estamos sem saída. É uma literatura, eu posso colocar como existencialista de fundo, mas isso seria ainda reduzir um pouco a obra do Bernhard, porque eu acho que o mais importante para nós aqui é compreender que o longo século XX, como alguns historiadores costumam chamá-lo, ele criou indivíduos que perceberam que o destino, a história, a sociedade, o mundo de modo geral e todas as suas características, todas as suas organizações, elas estão aqui simplesmente para naufragá-los, colocá-los no fundo do oceano, sem luz, sem nada, na escuridão profunda. O náufrago é o sujeito que percebe que está sendo engolido pela escuridão da própria
existência. Eu quero agradecer vocês por terem ouvido. Desculpa o tamanho do vídeo. Não deixem de seguir o canal. Deixem um like aí bonitinho. Façam seus comentários. E digam aí se vocês já leram Thomas Bernhard. E se gostaram, se acharam difícil e tudo mais. Um forte abraço para vocês.